tudo aperfeiçoado em Cristo, é o que nós vamos falar esta noite. Levítico 8. Como foi que tudo começou? Essa questão de animais mortos, essa questão de sangue, como foi que começou? Onde começou? Veja no capítulo 8, do 4 a 6, quando houve uma consagração sacerdotal em 4 passos de consagração sacerdotal, que foi uma família levítica, a família de Arão e seus filhos. Arão e seus filhos. Então vamos ver aqui no versículo 4 em diante. Vamos ver do 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés: toma Arão e a seus filhos, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, a congregação se reuniu à entrada da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Observe que tanto a Bíblia como o próprio Moisés, ao falar, ele disse: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés estava sob a direção de Deus. Moisés não estava fazendo nada da mente dele, nada inventado ou criado por ele. Moisés estava fazendo algo na direção de Deus. 6. Então Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com que? Água. Veja do 4 aí até o 6. 5. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenasse que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. O 7, vestiu Arão com a túnica, cingiu com cinto, pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele a estola sacerdotal e aprendeu, cingindo-a com cinto de obra esmerada. Aí segue aqui o 7. No 7, vestiu as vestes. 10 a 12, a unção do Espírito Santo. Veja aqui agora a unção do Espírito Santo, 10 a 12. Então Moisés tomou azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e os consagrou. Dele aspargiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar sobre os seus vasos, como também a pia, sua base, para consagrá-los. Era um templo, um tabernáculo, e nesse templo tinha pia, tinha base, tinha altar, tinha tudo. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para o quê? Consagrá-lo. E ungiu para consagrar. Então veja aqui, dois elementos, água e o óleo. 2 elementos, água e óleo. A água fez uma limpeza, lavou. Claro que Moisés e Arão ali junto com seus filhos, não foi partes íntimas, fez uma lavagem simbólica do corpo dele com água. Depois passa a usar o quê? O óleo. Agora vamos ver a parte do sangue. Onde entrou o sangue? Sangue de animais. Sangue esse de animais. Veja aí a partir do versículo 14. Do 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Essa consagração aqui não era de ninguém, essa consagração aqui era de Arão e seus filhos. Quem era Arão? Irmão de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era como se fosse o rei do povo naquele tempo, o líder espiritual, o geral. Deus falava diretamente com Moisés, mas o povo precisava de uma referência no altar e no templo, que foi feito justamente o irmão Arão e seus filhos. Foram os primeiros levitas a servir no templo. Foi o primeiro pastor, foi Arão, e junto com seus filhos, para cuidar do povo, receber os animais, fazer sacrifício daqueles animais. Mas será que Arão foi autoconsagrado? Ele se consagrou a si próprio? Não. Moisés, ouvindo a voz de Deus, fez a consagração em Arão. Então Arão não foi levantado à toa. Arão não foi levantado assim, porque alguém levantou. Não, foi Moisés, amando de Deus. Amando de Deus. Moisés não fez nada que Deus não estivesse orientando ele. Até ser esta pessoa, Arão, poderia ter sido outro. Mas ele foi orientado a ser quem? Arão. E os filhos de Arão.
Agora, quando ele coloca as mãos sobre o animal que ia ser degolado por Moisés, ele coloca na cabeça do animal, como que aquela culpa dele, as culpas que ele tinha, as culpas que os filhos dele tinham, a Bíblia nos diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, quando Deus fez isso, já fez para que Arão fosse exemplo, Arão e os filhos fossem exemplo. Se houver pecado em Arão e nos filhos, esse primeiro sacrifício, esses animais que serão mortos agora, esse animal que vai ser morto agora, é pelos pecados de Arão e pelos pecados dos filhos dele, para que eles comecem a me servir limpos. Então imagina uma pessoa começar a servir a Deus sem aceitar Jesus. Imagina uma pessoa começar a servir a Deus, trabalhar para Deus. Não, eu vou começar a trabalhar aqui na igreja, mas depois eu aceito Jesus. Daqui a 2 anos eu aceito Jesus. Daqui a 3 anos eu me batizo. Mas primeiro eu quero trabalhar. Então a ordem não pode ser invertida. Primeiro teria que eles fazerem o sacrifício dele mesmo. Um animal foi oferecido pelos erros possíveis, entre aspas. Deus não queria deixar nenhuma brecha. Moisés, oferece o primeiro animal vai ser de Arão e dos filhos dele. Que alguém poderia acusar, Arão não fez isso. Os filhos de Arão não fizeram isso. E por que eu tenho que fazer para trabalhar na obra? Eu vou ter que sacrificar um animal e vai ter que ter um derramamento de sangue de um animal meu para que eu comece a entrar na obra. Então, vamos fazer logo com Arão e com os filhos dele. Foi feito. Veja que eles colocam a mão sobre a cabeça do animal. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Depois de imolar, Moisés tomou o sangue dele, pôs com o dedo sobre os chifres ao redor do altar, purificando o altar. Derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Tomou também toda a gordura que está na fressura, o redenho do fígado, dos 2 rins, e todo o processo foi feito. Depois fez chegar, olha o 18, o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou e espargiu o sangue sobre o altar em redor. Depois de partir o carneiro nos seus pedaços, Moisés queimou dele a cabeça, os pedaços, tal. Aí vai, e chega aqui no versículo 29, olha o 29. Em seguida, tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro, da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Veja que até uma porção daquele animal tinha sido de quem? De Moisés. Tomou também Moisés do azeite da unção e o sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos, com ele. Assim consagrou, no 30, a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Então foi feita uma consagração daquele que primeiro ia servir no altar. Primeiro ele foi consagrado, primeiro ele foi entregue. Tudo que ele tinha, ele entregou agora, nesse momento. Para eu ser consagrado, veja a seriedade da coisa. O primeiro homem a ser consagrado por Moisés, e quando foi feita no altar uma consagração, até uma parte do animal era do próprio Moisés. Do próprio Moisés, como também de Arão e dos filhos dele. Para dali iniciar o ministério que Deus estava fazendo naquela tenda da congregação, aquele tabernáculo. Que o tabernáculo, se vocês tiverem condições aí, mostra a foto do tabernáculo. Como era o tabernáculo. Acha uma foto do tabernáculo, alguém pode ir lá e colocar uma foto do tabernáculo ali, para o pessoal ver os tabernáculos, como eram os tabernáculos. Um templo ambulante, onde o povo de Israel ia, o tabernáculo ia na frente. E aqui era feito dessa forma. Muitos animais foram mortos, e Deus estava instituindo, se você for ver aqui o livro de Levítico, olha o capítulo 6, vê o 6 aí. O sacrifício pelos pecados voluntários, disse o Senhor a Moisés, aí tem aqui a relação, o que foi feito, o holocausto, a oferta de cereais, antes do versículo 14, a oferta pelo pecado, antes do versículo 24, a oferta pela culpa, as ofertas pacíficas, antes do 11, proibiu-se comer gordura e sangue, antes do 22, a porção dos sacerdotes,
antes do 28. Aqui chega a consagração de Arão e de seus filhos, antes do capítulo 8. E aí começa todo esse livro de Levítico ensinando como ia ser a igreja daquele momento. A igreja daquele momento, como iria ser a igreja no Antigo Testamento, a igreja naquela situação atual. Moisés ensinando a Arão, ensinando a todo o povo de Israel, a minha igreja vai ser assim, assim e assim e assim. Você vê que hoje tem um Novo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, tem as cartas aos hebreus. O povo de Israel, o apóstolo Paulo levou uma carta para eles. Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, como ser um obreiro na igreja. Filemão e Tito, carta para pessoas de como se comportar na obra. Quem quer ser um bom obreiro, se você quiser ser um pastor, um obreiro, um homem, um líder, você tem que estudar muito essas cartas. Filemão, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Você vai ver como se comportar, desde ser um obreiro a ser um pastor, um bispo, seja como for. Você vai ver como se comportar nessas cartas. E teve a carta às igrejas, Coríntios. A igreja formada em Coríntios. A igreja formada aos hebreus. A igreja dos hebreus. A igreja aos romanos. A igreja filipenses. O povo de Filipe. Coríntios, Tessalonicenses, todo ali foi cartas, como se fosse carta aos sergipanos, carta aos baianos, carta aos cearenses, carta aos paulistas. Vocês estão entendendo? Por isso que chama romanos, hebreus, coríntios, eram povos da época. E o apóstolo Paulo escreveu essas cartas mencionando o nome das igrejas daquele povo, onde aquele povo estava. Então tinha uma igreja em Pernambuco, igreja aos pernambucanos, carta, epístola aos pernambucanos, epístola aos coríntios, epístola aos romanos, epístola aos filipenses. E nesse Antigo Testamento aqui só tinha um povo, que eram os judeus, só o povo que Moisés liderava. E Deus estava dizendo, eu quero que minha igreja, os meus cultos sejam assim. Nesse tempo tinha morte de animais. Nesse tempo tinha o sangue dos animais. Se uma pessoa defraudava a outra, ele já sabia, eu roubei alguém, eu estou culpado, eu tenho que levar tal animal para ser morto no altar por esse pecado de roubo. Se a pessoa adulterava, eu tenho que levar esse animal, já tinha o nome do animal certinho, sem mancha, o animal assim, para perdoar meu pecado de adultério ser perdoado. Tudo isso foi substituído no Novo Testamento, aí vem o Novo Testamento, Velho e Novo Testamento, por Jesus Cristo. Por isso que Jesus derramou o sangue dele. E o sangue de Jesus, que é invisível aos nossos olhos, você está coberto pelo sangue de Jesus e você não vê. Seu patrimônio está coberto pelo sangue de Jesus e você não vê. Tudo que você tem o sangue de Jesus, o diabo sabe. Então, quando a pessoa reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem direito a esse sangue que purifica do pecado. Aí, uma vida morreu pelo seu pecado. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você reconhece que Jesus morreu pelo seu pecado. Veja o que é que acontece com uma pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha o tabernáculo, o lugar santo, o lugar santíssimo. Mostra outras fotos do tabernáculo, que nós vamos ver onde eram degolados esses animais. Era uma lona, o tabernáculo não era muito grande. Tinha um lugar ali atrás, o lugar santíssimo, onde está apontando ali, ó, que só entrava o sacerdote uma vez por ano com uma oferta, e se o sacerdote tivesse em pecado, ele morria na hora, ele nem conseguia entrar ali. Olha lá o tabernáculo, no meio do deserto, olha o tabernáculo como era. Você está vendo aqui essa parte aqui, grandona, era onde os animais eram mortos. A gente visitou um tabernáculo desse lá em Israel. Então, os sacerdotes, Arão e os filhos dele ficavam aqui na porta. Isso aqui era tipo uma lona, ficava na porta recebendo um animal de cada pessoa. Quando Jesus falou que a casa dele seria casa de oração, estavam fazendo casa de comércio, era porque ali dentro não podia ter animal, ali dentro não podia ter as pessoas vendendo e comprando nada. Ali naquela parte o animal entrava, era sacrificado ali, ó, naquele negócio quadrado, bem grande, o animal era morto ali, derramava-se o sangue, queimava a carne dele ali. A pessoa dava o animal na porta e ia embora. O sacerdote abençoava ela. Você trouxe seu animal, qual foi seu pecado? O meu pecado foi esse. O sacerdote recebia o animal, levava, ó o fogo lá queimando no tabernáculo,
Você está vendo o tabernáculo lá dentro? E o sacerdote, o que foi que Moisés, o que é que nós estamos lendo aqui? O começo de tudo isso. Quando Deus disse a Moisés, Moisés, levanta Arão e seus filhos. Você vai ser o primeiro pastor. Você vai ser o primeiro pastor do meu tabernáculo. Então Arão ficava com os filhos dele ali na porta, recebendo os animais, queimando os animais e levando o sangue para o lugar que tinha que ser levado. E o sangue daquele cordeiro, daquele animal, era pelo pecado de fulano. E 24 horas esse tempo funcionava. Lembra quando o rei Davi instituiu adoração e oração 24 horas? Ele instituiu turmas. Quando ele leu esse texto, lá atrás que Moisés, Deus por intermédio de Moisés criou tudo isso, Davi assumiu o reinado e Davi instituiu. Bom, não vai ser só de manhã que minha igreja vai funcionar. Vai ser 24 horas, oração e adoração, 24 horas no templo, e ele instituiu 24 turmas, e o tempo todo o povo ia 3 horas da manhã, 2 horas, 1 hora, 5 da tarde, 5 da manhã, qualquer hora que fosse, tinha um pastor para fazer o perdão do pecado daquela pessoa que tinha praticado, matava aquele animal, porque o sangue encobre o pecado da pessoa. Hoje o sangue de Jesus é que encobre os nossos pecados. Naquele tempo era o sangue de um animal. Não podia uma morte ser resolvida com outra morte. A morte era resolvida com uma vida que era dada por ela. A pessoa adulterava, diante de Deus era uma morte. Aí tinha que matar um animal para aquele sangue cobrir aquilo que aquela pessoa fez, que foi a morte. Porque no sangue é vida. O sangue tem um significado de vida. Então, uma vida foi dada pelo erro que você fez. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Então, você está vendo, olha o tabernáculo lá. A glória de Deus quando descia, e em volta do tabernáculo, o que é que tinha? Em volta do tabernáculo tinha toda o acampamento dos judeus. Moisés, com certeza, estava em alguma daquelas tendas ali fora. No tabernáculo só entravam os levitas, os sacerdotes. O povo não entrava. O povo não entrava. Como se fosse um bairro em volta e ali dentro o templo. E só os sacerdotes que entravam. Quando Deus deu essa ordem para Moisés, Moisés estava começando tudo. Vou fazer o tabernáculo, vou construir o tabernáculo. E quem vai cuidar do tabernáculo? Aí Deus falou, Arão e os filhos dele. Arão e os filhos dele. Foram os primeiros. E esse texto que nós estamos lendo aqui essa noite foi a consagração de Arão. A lavagem com a água, as vestes e o óleo, que significa a unção do Espírito Santo, que está aqui no 8, de 10 a 12. Olha aí, ó. Então Moisés tomou o azeite da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e os consagrou. Então veja que no início de tudo aqui, o que foi que Moisés fez? Água, lavou Arão com água, que seria uma lavagem, uma purificação, colocou vestes nele e ungiu com óleo, que era a unção do Espírito Santo. Agora, e onde entra aqui o sangue? Aí começou as ofertas voluntárias do sangue de Cristo, que você vê aqui do 29 em diante, que foi o que nós lemos sobre a questão do sangue. E as várias ofertas do 14 até o 23, que nós já lemos, do 14 até o 23, e sacrifício de Cristo, a consagração total para ouvir, ensinar e observar a palavra de Deus. Vamos ver agora em outro texto, no 14, e vamos ver aqui até esse texto também, do 23, deixa eu ver aqui, no 23, Moisés o imolou, tomou do seu sangue, pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Isso aqui é interessante, vocês vão ver o que significa isso. A ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs sangue, daquele sangue sobre a ponta da orelha deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Então espargiu o resto do sangue no 24 sobre o altar em redor. O que significa isso aqui? Consagração total para ouvir, ensinar e observar a palavra de Deus. Ninguém conhece a palavra sem ouvir a palavra. Primeiro você vai ouvir a palavra. Então, a minha audição vai estar aberta
a audição de Arão e os filhos livres, abertas, tá? O polegar direito, a mão, para a mão militar bem a obra direito, e o pé andar nos caminhos de Deus. Eu vou militar com minhas mãos nas coisas certas, vou andar nos caminhos do Senhor, vou ouvir bem. Então, por que ungiu só isso aí? Por quê? Podia ungir o peito, podia ungir a cabeça, podia ungir o braço, ungir o dedo da mão direita, o dedo do pé direito e a orelha. Para que fosse aberta a unção no cérebro, na mente, no caminhar, porque às vezes, veja o que acontece, você ouve a palavra de Deus, sabe que é certa, mas não consegue praticar, não consegue andar, não consegue usar suas mãos como deve ser usada. Então, precisa de uma libertação, e isso o sangue de Jesus faz. Então ele pegou esse animal que tinha acabado de ser morto e ungiu todos os filhos e Arão com o sangue do cordeiro. Puseram no 8,14, vamos ver aqui o 8,14, puseram o quê? As mãos. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. O que é que significa expiação? Anote aí, por favor. Expiação significa reconciliação pela qual os homens voltam para terem plena comunhão com Deus. Você vai ouvir muito essa palavra expiação na Bíblia, vai ler muito expiação. E o que é isso? Reconciliação pela qual os homens voltam para terem plena comunhão com Deus. E essa expiação, ela não é realizada sem derramamento de sangue. Para que hoje não ficasse inúmeras igrejas matando animais, uma fila de animal aí fora. Todo dia eu falo isso aqui, você trazendo animal, a gente matando esses animais, para sacrificar pelos teus erros, você, ao receber Jesus Cristo, você passa a ser filho de Deus. Sendo filho de Deus, você tem um direito de orar no nome de Jesus e ter o seu próximo pecado perdoado. Os pecados passados, seus erros passados e o próximo pecado ao passado. A gente tem que entender que nosso Deus, ele é transparente. Você só vai fluir, andar, avançar, quando você também tiver uma transparência na sua vida. Porque não pode você entender, irmão não está me vendo, o pastor não está me vendo, a igreja não está me vendo. Não importa, querido, aquele que pode abençoar a tua vida, mudar a tua vida é Deus. E Deus quer uma transparência na tua vida. Deus é luz, a gente não esconde nada dele. Então precisa o tempo inteiro você, sabe aqueles fakes, aquelas falsidades em fakes? Tem gente que se esconde atrás de uma realidade, chega, faz uma página na internet e diz, eu sou fulano, e não é Augusto. A pessoa vive uma dupla, tripla função, 4 função, vive dessa forma. Isso não existe, isso tem muito hoje, muita gente que vive. Ele é uma coisa e no fake ele é outra. Isso não tem condição de ser. Dupla identidade, dupla personalidade. Quando Deus quer você transparente. Se você está lá na sua internet, você errou, assuma seu erro, porque vão jogar comentário em cima de você, e você tem que assumir o que você escreveu. E vão jogar um bocado de comentário lá, bombardeando você. Tem gente que nem suporta, vai lá e apaga. Mas não pode. Você tem que entender que você vai comentar coisas dos outros, e vai também, alguém vai comentar coisas suas. E você precisa se definir ali de uma maneira única, para que todo mundo veja você de uma maneira única. Então entenda que Deus, nesse tempo de hoje, quando você, o próximo pecado, e aí qual o seu próximo pecado? Não sei. Eu espero que não seja nenhum. Mas ao errar, hoje à noite, amanhã de manhã, de madrugada, ao errar, você tem acesso ao sangue de Cristo. Não precisa você trazer nenhum animal. Agora saiba que para esse pecado ser perdoado, uma vida morreu por ele, Jesus Cristo. Jesus morreu pelo seu pecado. Ele derramou o sangue dele. Por isso que o dia do juízo não vai ser mole. Não vai ser, o dia do juízo não vai existir o amor, vai existir justiça. Porque não vai ter tempo. O amor de Deus está andando há séculos. Tem 2018
2018 anos de amor de Deus. Você quer mais do que isso? Você tem paciência com uma pessoa há quanto tempo? A pessoa vende uma coisa errada, você entrega errado, você já quer o quê? Justiça. Bota na justiça, ele vai me pagar. A pessoa fala mal de você, você no outro dia ele vai me pagar. A pessoa faz um negócio com você, mente para você, no outro dia você vou resolver isso hoje, não vai passar de hoje. Sua paciência não demora 1 hora. Sua paciência às vezes não demora 1 mês. A de Deus, esse grande amor de Deus, tem 2018 anos. Deus tem 2018 anos de paciência comigo, com você, com a humanidade. 2018 anos. No dia do juízo, não haverá tempo. Não é que Deus se tornou carrasco, é que no dia do juízo não vai ter tempo. Lembra quando Moisés ia passar no Mar Vermelho, que Deus disse: não clame a mim, Moisés, estende a tua mão que eu vou levantar um vento. Não clame a mim não, não teve nem tempo de Moisés orar, porque Faraó estava chegando para matar o povo de Israel. Então vai chegar um dia, esse grande dia, o dia do juízo que Deus fala, que esse grande dia do juízo não vai ter tempo de Deus dizer: não, pera aí, eu vou retardar, porque eu tenho que resolver fulano, eu tenho que resolver a vida de Augusto. Eu tenho que resolver a vida do sueco, eu tenho que resolver a vida do alemão, eu tenho que resolver a vida daquele baiano lá que está pulando atrás do trio, eu tenho que resolver a vida lá daquele que está na Áustria, que é uma da segunda maior festa de rua do mundo, é na Áustria, em Viena. Aqui é com trio elétrico, lá é música pop. Toda a Europa vai para Viena e dança música pop. Aquela música eletrônica, aquela festança lá em Viena, Áustria. Não, eu tenho que retardar porque eu tenho que resolver um problema com aquele cara que está dançando música pop lá, até tomando êxtase. Então vai chegar um momento assim que infelizmente não vai ter tempo para alguns. A graça de Deus encerrou. Naquele dia do juízo, a graça de Deus encerrou. E aí vem agora o juízo. De um dia. A graça teve quantos dias? Multiplicando por 2018 anos. Quantos dias? Então ninguém vai poder reclamar que Deus é isso, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Porque o amor dele vem aí há séculos. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Deus. Você não tema, não teme, não tema. Então a reconciliação, tudo isso foi substituído. Vamos ver em Hebreus. Veja lá em Hebreus. Aí você viu o começo de tudo lá há uns 3.000 anos atrás. Agora vamos ver Hebreus aqui, o que foi que aconteceu, essa substituição maravilhosa que o Senhor fez, e foi derramado sangue sim, uma vez por todas, por todos, foi derramado o sangue de Cristo. Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, versículo 9 até o 18. 9 até o 18. Quem achou, diga amém. Epístola aos Hebreus. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Convinha que aquele, para que são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles, tanto o que santifica, como os que são santificados. Vêm todos de um só. Por esta causa Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha aqui, toda a explicação de tudo que a gente está falando essa noite, nesse versículo 14. Os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas.
para que pela morte. Então, que mesmas coisas são essas? A vida corpórea de Cristo, ele teve um corpo, e dentro desse corpo circulava o sangue, nas artérias e veias de Jesus. Então, assim como nós temos corpo, Jesus também passou a ter um corpo. O Senhor se fez homem, tendo sangue e tendo um corpo nas vias dele, nas veias e nas artérias e veias. Aí, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Até Jesus vir, tinha um que tinha o império da morte. Eu sou o dono da morte, eu faço o que eu quero com a morte. Quem era ele? O diabo. Eu faço o que eu quero com a morte. Todos vão morrer comigo. E no dia que eu for julgado, todos vão para onde eu for. Aí Jesus Cristo veio com uma vida e deu a vida. É como se dissesse: diabo, você quer o quê? Eu quero a morte de um santo. No dia que morrer um santo, eu libero todos eles por intermédio desse que morreu. Aí o Pai veio em Jesus. E Jesus não pecou em nada. O diabo não tinha achado até então um ser humano para conseguir viver sem pecar, sem estar com ele. Todos tinham dívidas ao diabo. Todos estavam assim com o diabo. Aí Jesus veio, ele tentou, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e em nada pecou. O diabo tentou, quem é esse? Já veio um Moisés, eu consegui tocar nele. Veio um tal chamado de Josué, Davi, toquei em todos eles. Todos eles, homens de Deus, eu toquei. Aí, agora, nasce um, e o diabo olhando, acompanhando os passos de Jesus aqui na terra, olhando, vou fazer isso. Jesus nada. Vou fazer aquilo. Jesus nada. Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum e oração. No último dia ele chega e faz 3 propostas. Se tu me adorares, te darei todos os reinos. E isso, transforma essas pedras em pães e come. E vai. E Jesus nada. Arreda daqui, Satanás. Satanás sai, os anjos vêm e servem a Jesus. E Jesus mais uma vez venceu ele. Na hora da morte, Pedro pega Jesus, chama os anjos aqui e acaba com esses soldados. Jesus, não é pela espada que vai se vencer. O meu reino não é esse, Pedro, calma, o meu reino é outro. Aí vai. E ele foi tentado em tudo, foi para a cruz, está lá, a única coisa: Pai, por que me abandonaste? Mas seja feito conforme a tua vontade. E expirou. Então, foi testado minutos, segundos. Eu preciso pregar uma falha nesse camarada chamado Jesus, para derrotar esse plano aí, acabar com esse plano. E não pegou uma falha. Aí Jesus, justamente porque morreu sem nenhuma falha dessa, sem nada, morreu. E o Pai, no terceiro dia, o ressuscitou. Estava previsto esse projeto, esse plano. Aí agora o diabo disse: realmente pisou um ser humano nessa terra, que eu não pude fazer nada, nem tocar, nem ele se submeter às minhas ordens. Esse eu fui derrotado. Então por isso que está escrito aqui, entenda isso aqui que está escrito. Olha o que diz a Bíblia: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, ele não socorre a anjos, mas sim à descendência de Abraão, pelo que convinha que tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciação, expiação,
Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Foi tentado em tudo, venceu tudo. Qualquer ser humano, ao ser tentado, pode clamar o nome dele, clamar o sangue dele, clamar o poder da palavra e vai se livrar da tentação. Existe uma saída para qualquer tentação na tua vida. Existe saída. Agora, você tem que buscar o quê? Não adianta, você não vai crescer seu músculo sem exercitar o músculo. Não tem como. O músculo vai ficar molinho, frágil. Mas se exercitar, ele fica duro, vai tirar gordura e vai vir músculo no lugar. O que é que acontece com o cérebro do homem? E o que é que acontece com as nossas tentações? Você não vai vencer tentação comendo bolo, tomando café todo dia. Você não vai vencer tentação nenhuma sem oração e sem jejum. Aí você vai dizer assim, mas eu não consigo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. O Senhor, Jesus que não precisava, jejuou 40 dias. Que precisão o Filho do Homem tinha de fazer jejum? E por que Jesus Cristo jejuou? Sabe por quê? Porque muitos iam dizer, se Pedro jejuou, Paulo não jejuou, eu sou discípulo de Paulo. Paulo nunca fez um jejum, eu sou discípulo de Paulo. Aí, se Paulo e Pedro jejuassem e Jesus não jejuasse, muita gente ia dizer, Jesus não jejuou. Você vai vencer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, me perdoa em nome de Jesus. Ó Deus, meio-dia eu vou entregar o jejum. Senhor, na minha geladeira tem lá, ó, um iogurtezinho, mas eu não vou comer não. Eita, e aquele pão fresco, ó, e aquele queijo, aquele café cheiroso. Mas Deus, não, só vou comer 2 da tarde hoje. Aí vai, jejuando, orando, jejuando. Daqui a pouco, querido, o pecado passa na tua frente e você não está nem enxergando. Porque o rei estômago foi vencido e lhe deu a vitória no cérebro. Porque eu quero ver uma pessoa sacrificar e depois ela cair fácil. A pessoa vai para um monte daquele, sobe um monte daquele, suando, bebendo suor, e vai, e jejum, e oração. Aí qualquer pecado que passa, qualquer ventinho, eita, que coisa boa, vou mergulhar. Não vai não, querido, não vai. Então Jesus sabe como é que faz para dominar o teu espírito, para fazer de você vencedor, para fazer de você uma vitoriosa, um vitorioso, amém? Mas o jejum, gente, é o seu treinamento espiritual para vencer a morte, para vencer o inferno, para vencer os pecados. Diga assim, o jejum, eu vou vencer todo o pecado que vier na minha frente. Amém? Jejum e oração. Tem mais só um texto aqui em 1 Pedro 2:24, só um versículo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fostes o quê? Sarados. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém, igreja? Então veja no 24, ele mesmo, repita aí comigo, alguém já achou? Repita comigo aí, 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o quê? Para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarados. Então, Jesus morreu ainda morreu numa cruz, que a Bíblia está chamando aqui madeiro, certo? Ele morreu lá naquela cruz. Naquela cruz ele foi o quê? Ele teve feridas, para que essas feridas que estavam derramando sangue, pingando sangue na terra, sobre a face da terra, o sangue derramado, nós pudéssemos ser o quê? Sarados. Você está entendendo, gente, o que significou a morte de Jesus na cruz? Poder para mim, para você, para a igreja, poder. Diga assim, o sangue de Jesus tem poder. Houve uma troca
Tudo foi trocado. Os nossos pecados ficaram lá no madeiro. Então, quando uma pessoa recebe Jesus Cristo, os pecados dela ficam lá no madeiro, sabe? E agora você vai ficar vivo para a justiça, vivo para viver uma vida plena e viver uma vida saudável, uma vida inteligente. Esta é a fé inteligente. Esta é a fé inteligente. O sacrifício foi feito por Ele e nós temos agora a nossa salvação.